Olá, paz. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que desse joinha no vídeo, que se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo com mais pessoas para estar ajudando o canal a crescer e abençoasse mais vidas com essa mensagem. Hoje eu vim trazer uma mensagem que está lá em Gênesis, capítulo 22, 7 e 8, que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para sim o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto. Essa é uma passagem onde Deus testa a fé de Abraão, para que Abraão sacrifique seu único filho. E Abraão, temente ao Senhor, ouve a voz de Deus e assim o faz. Na hora do sacrifício, Isaac, vendo que não tinha cordeiro, para o sacrifício, diz: meu pai, aqui está a lenha no holocausto, mas onde está o cordeiro? E assim Abraão responde: Deus proverá. Então, na hora do sacrifício, na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, não faças isso. Jesus viu, Deus, viu que você é temente a Deus, E aí Deus faz de Abraão uma grande descendência. O que eu quero dizer com essa mensagem? Antes de tudo, eu quero contar um testemunho que aconteceu a semana passada comigo, com a minha irmã, com a gente lá na igreja, que eu sou da Igreja Assembleia de Deus, que fica na Rua Vinícius de Moraes 237, no bairro Guarani. Vocês estão todos convidados para ir até a igreja que a gente congrega. O pastor Josué Guimarães é o pastor local. Estão todos convidados, serão muito bem-vindos. Assim, a gente tinha que preparar o culto das crianças, que todo mês a gente faz. E eu queria preparar na semana do Dia das Crianças, que foi agora dia 12 de outubro, e eu queria preparar no sábado, na semana do Dia das Crianças. Só que a gente não tinha verba em caixa, porque a nossa igreja, como muitos sabem, está em construção. Então, para as crianças, não tinha verba do caixa. E a gente também não queria pegar, verbas da igreja, porque a igreja está em construção. Os irmãos sabem que quando a igreja está em construção, tem muitos gastos. Então, a gente não queria tirar do caixa da igreja. E aí eu fiz um voto com Deus e coloquei no caixa das crianças. E aí passou uns dias, minha irmã teve uma ideia de fazer um bazar para fazer, para a gente arrecadar verbas para o culto das crianças. E aí a gente fez o bazar, A gente conseguiu algumas coisas de roupas e calçados usados e ela vendeu, a minha irmã Marineide, ela também faz vídeo aqui para o canal, Marineide Guimarães. E aí ela fez o bazar e arrecadou alguma verba, mas não foi o suficiente ainda para fazer um culto bem legal, porque as crianças elas gostam, de lanche, a gente gosta de dar uns docinhos no final do culto, então a gente queria fazer um culto bem legal para o culto das crianças. Então ainda não era uma verba suficiente. Então, passou uns dias, uns 2, 3 dias logo após o bazar, veio uma cliente no meu salão e disse: eu fiz um voto com Deus e eu senti de dar para a sua igreja. Eu fechei uma loja e senti de doar para a sua igreja. Imagine, irmãos, que felicidade. E a loja dela era de roupas novas, de calçados novos. E a gente ficou muito feliz,
porque a gente começou com uma loja, com um bazar de roupas usadas, e aí a gente conseguiu roupas novas, calçados novos, e era calçados de marcas. Não era coisa, não era calçado sem marcas, era coisas boas, né? Porque Jesus, ele é bom, ele dá coisas boas pra gente. E aí, a gente, enfim, a gente conseguiu vender, né? Foi mais fácil para a gente vender por ser novo. A gente vendeu, né, por um preço bem acessível e foi somente para arrecadar mesmo a verba para o culto das crianças. Enfim, a gente, no final das contas, deu para fazer o culto das crianças bem legal, do jeito que a gente queria, e ainda sobrou para comprar sacos de cimento para a igreja, que ainda o meu tio, que é o pastor da igreja, ele foi no dia bem que ele estava precisando de comprar esses sacos de cimento para a igreja, que ele tinha até dispensado o pedreiro por falta também de verbas. E aí Deus entrou com a providência e teve o dinheiro para comprar os sacos de cimentos, irmãos. Por que eu vim contar esse testemunho aqui? Eu não podia deixar de contar esse testemunho. Deus é muito maravilhoso. A minha irmã, ela não acreditava quando ela viu aquilo, sabe? E essa irmã que me doou esses calçados, essas roupas, ela nem evangélica ela é, mas em nome de Jesus ela ainda vai ser, em nome de Jesus, né? Eu profetizo na vida dela. É, por que eu vim contar esses testemunhos, né? Para edificar a sua fé. Porque seja lá o que você esteja precisando, que você queira, saiba que Deus vai entrar com providência na sua vida. Às vezes a gente não sabe ouvir a voz de Deus, né? A Deus, ele requer um sacrifício da gente, né? Qual é o sacrifício que Deus está requerendo de você, né? No caso de Abraão, Deus pediu o seu filho, mas por quê? Foi para testar a fé de Abraão. E sabendo Deus que ele não negou o seu filho a ele, que ele foi temente a ele, que ele deu o seu filho para Deus, mas na hora de sacrificar o seu filho, Deus falou: não sacrifique seu filho, sacrifique um cordeiro no lugar do seu filho. E Deus fez de Abraão uma grande nação após. Ele foi obediente, ele foi temente. Assim somos nós, né? A gente tem que ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus requer um sacrifício nosso. A gente não pode deixar de ouvir sempre a voz de Deus, porque tudo Deus provê, né? Às vezes você não tem condições de fazer alguma coisa para Deus. Eu não tinha condições, a igreja não tinha condições no momento, mas nós ouvimos a voz de Deus porque a gente tinha sim que fazer o culto das crianças. E o culto das crianças, ele é muito importante para a igreja, para todas as igrejas, porque às vezes você pode estar pensando assim, mas é só um culto de criança. Sim, irmão, mas é um culto de crianças que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, que muitas pessoas são alcançadas, que muitas famílias são restauradas, são curadas, que muitas pessoas aceitam Jesus porque muitos pais que não são evangélicos levam suas crianças para igrejas e ali a mensagem chega ao seu coração e elas aceitam Jesus Cristo. Aí em Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então a gente tem que educar nossos filhos desde pequenininho, né? A mensagem fica no coraçãozinho da criança desde pequenininho. As crianças nossas, elas são o futuro de amanhã, por isso que a gente tem que fazer o culto das crianças, por isso que a gente tem que ensinar as nossas crianças, né? Então não temas para ouvir a voz de Deus, porque tudo Deus vai prover na sua vida. A farinha da sua panela não vai faltar, o azeite da sua botija não vai faltar, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, né? Às vezes a gente perde as nossas bênçãos por não ouvir a voz de Deus, né? Qual é a bênção que você quer na sua vida? É uma cura espiritual? É uma cura na saúde? É uma bênção financeira? O que você está precisando? Mas o que Deus também requer
da sua vida? Qual é o sacrifício da sua vida, né? Qual é o sacrifício que você tem que dar para Deus te abençoar? Não temas, né? Ouça a voz de Deus e tudo Deus vai prover na sua vida. Amém? Deus abençoe você.